Fala, moçada bruta! Tudo beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, mais um dia aqui, continuando o nosso curso de Fisiologia Celular. Vou dar continuidade aqui, hoje falando sobre a bomba de hidrogênio, né? Ou se eu posso considerá-la dessa forma, tá? Existem várias nomenclaturas, tá, pessoal? Lembrando que o tema hoje da bomba refere-se ao transporte ativo primário, tá? Dentro do tópico de fisiologia celular. Então, se você ainda não acompanhou, tem várias aulas aí já disponíveis, tá? Então nós vamos dar sequência aí comigo, professor Ederson Witz. Então nós vamos falar hoje sobre a bomba de hidrogênio, tá? A bomba de hidrogênio, pessoal, também chamada de hidrogênio potássio ATPase, tá? É uma nomenclatura também que pode ser encontrada. É um tipo de transporte ativo primário, tá? Lembrando que nós já falamos aí sobre a bomba de sódio e potássio, tem vídeo aí relacionado a ela, sobre a bomba de cálcio, que também tem vídeo relacionado a ela, e agora nós estamos falando sobre a bomba de hidrogênio, tá? Posteriormente a gente vai ter o conteúdo aí de transporte ativo secundário, então acompanha aí com a gente, tá? São bastante coisa aí, conteúdo fisiologia aí é muito importante, o pessoal que estuda aí as disciplinas na área da saúde, né? Então, para a gente entender como é que o mau funcionamento acontece, a gente tem que entender como o bom funcionamento, tá? Para isso eu vou colocar hoje uma correlação clínica para nos ajudar aí a entender um pouquinho sobre, tá? Então, pessoal, bomba, por que bomba? Porque ela atua contra o gradiente. Então, o transporte ativo, né, atua contra esse gradiente. Por que hidrogênio? Porque o íon a ser transportado aqui é o hidrogênio, o H+, aí, tá? É um tipo de transporte ativo primário. Por quê? Porque a proteína ela vai consumir ATP como fonte de energia para promover esse transporte dessas moléculas aí contra os seus gradientes, tá, pessoal, de concentração. Então, isso vai gastar energia. Qual a energia utilizada aqui como fonte? ATP, beleza? Então é o ATP a fonte de energia utilizada. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, existem dois locais importantes para a gente entender onde que essa bomba atua, tá? Lembrando, pessoal, que aqui eu vou tratar de uma forma bem superficial, mesmo porque na bioquímica já a parte molecular ali, as reações químicas ali, já existe um estudo bem aprofundado. Então aqui o objetivo é vocês entenderem de forma dentro do transporte ativo qual que é a relevância desse processo aqui, beleza? Então dois locais importantes onde acontece essa bomba de hidrogênio, nós podemos citar aí as células, né, do estômago ali, né, algumas glândulas aí, celulares do estômago, possui esse mecanismo aí de utilizar essa bomba de hidrogênio. E o outro lugar, pessoal, que nós podemos considerar também é o rim, tá? Então lá no rim nós temos também nos túbulos distais, né? E também nos túbulos coletores, nós temos também a ação dessa bomba atuante aí, beleza? Então recapitulando, aonde que acontece esse mecanismo importante? No estômago, beleza? E também no rim. Tranquilo, pessoal? Olha só, aqui no estômago, pessoal, como vocês sabem, o estômago ele participa, né, do processo digestivo, tá? Sintetizando, né, algumas substâncias ali. O que importa aqui para nós é o suco gástrico, né? Ou ainda, né, o nosso ácido digestivo chamado ácido clorídrico, tá? O ácido clorídrico, pessoal, ele é chamado aí de HCl. HCl, ácido clorídrico, tá? E acontece também, pessoal, a liberação desses íons de hidrogênio. Aqui está transportado através do HCl, né? O SHzinho aqui é justamente desse processo. E também através da urina, tá, pessoal? Na urina nós temos a liberação, né, de várias substâncias aí. E uma dessas substâncias é o hidrogênio, tá? Que vai ser misturado ao filtrado aí, sendo liberado, né, na urina. Tá? Então nós temos ação tanto no estômago da bomba quanto no rim, tá, pessoal? Aqui é o rim, ó. Então aqui também temos ação dessa bomba, tá?
Então vamos lá. Aqui, pessoal, deixa eu tentar sempre para ajudar, né? Eu faço aquele desenho, né? Então imagina que isso aqui, opa, ó, olhou já viu que é um estômago. Ah, menino, que desenho. Então aqui no estômago, pessoal, se a gente fosse dar um zoom aqui, né, e fosse olhar de uma forma mais em 3D, nós íamos ver o quê? Umas células profundas que nós temos ali, pessoal. Lá no estômago nós temos umas células parietais, que são células profundas ali, tá? Essas células, elas são as células de base, as células secretoras, que vão sintetizar o ácido clorídrico. Então, como que funciona ali, pessoal? Aqui existe um trocador, né? Existe na membrana, imagina que isso aqui é as células parietais ali que eu falei para vocês. E aqui existe a bomba, tá? O que que essa bomba vai fazer, pessoal? Ela vai pegar esse hidrogênio que está dentro da célula, né? E vai lançar ele para o lúmen. O que que é o lúmen? É o meio do estômago aqui, tá, pessoal? Ele vai lançar o hidrogênio para fora, ok? Só que essa bomba, ela vai fazer esse processo, né? Lançando além do hidrogênio, ela vai lançar também o cloreto junto, tá? Então ela vai lançar o hidrogênio mais o cloreto, ou seja, um líquido chamado HCl, ou ainda chamado ácido clorídrico, tá? Esse ácido clorídrico, pessoal, ele é altamente potente, tá? Ele derrete, é ele que vai quebrar as proteínas aí, né? Muitas proteínas, lógico, tem a ação também de outras enzimas, né, pessoal? Mas ele vai atuar nesse processo de quebra, de digestão celular, tá? Ele é a base, né, da secreção ali, né, do nosso suco gástrico, tá? Então, essa proteína, essa bomba, ela vai atuar de que forma? Ela vai pegar, pessoal, aqui do lumen da alimentação, o potássio, tá? Ela vai pegar o potássio, né? E ela vai pegar esse potássio e mandar para dentro. Ao mesmo tempo que ele mandar esse potássio para dentro, ele vai mandar para fora o hidrogênio associado, né, lógico, ao cloreto, ou seja, o ácido clorídrico. Então, na prática, pessoal, essa bomba faz o quê? Ela absorve para dentro das células parietais o potássio e de dentro das células ela vai associar aqui, né, o hidrogênio mais o cloreto, formando o ácido clorídrico. Então, o ácido clorídrico vai ser eliminado no lúmen, ou seja, dentro do estômago, para fazer a digestão daquilo que nós comemos, e para fora e para dentro da célula, nós vamos ter a absorção do cloreto. Lembrando que o cloreto é mais concentrado dentro da célula, então ele está vindo contra o gradiente de concentração e acontece essa troca, tá? Então, como vocês podem acompanhar nessa imagem anterior aqui, ó, nós temos aí a ação do hidrogênio, tá? Está sendo lançado para fora, associado com o cloreto, tá? Então nós temos aí a formação do ácido clorídrico. Né, de cloreto, hídrico, né, o hidro, né, vem do hidrogênio associado aqui, tá ok? E o que foi lançado para o interior da célula, nesse caso, é o potássio, beleza? Então, é uma ATPase, ou seja, uma proteína que vai fazer a clivagem, a quebra, né, de ATP para mandar esses solutos contra os gradientes de concentração, beleza? Então, isso aqui acontece na onde, professor? Acontece, nesse exemplo que eu fiz, no estômago, tá? Porém, né, então as células gástricas do estômago vão liberar, né, para o lúmen, tá, para o meio do estômago, o ácido clorídrico nesse processo. Só que também acontece, pessoal, nos rins, esse processo também de trocas do hidrogênio. Então, essa bomba de hidrogênio, ela também vai atuar lá nas células dos rins, tá, pessoal? Lá no rim, pessoal, existem aqui a célula gástrica, né, fazendo esse processo, então ela joga esse suco aqui, tá, pessoal?
aqui é uma imagem, pessoal, de células estomacais, embora essas células que fazem isso estejam mais baixo, mas só para vocês entenderem, né, que acontece isso aqui no estômago, tá? Existe todo o processo aqui de produção de muco, que eu não vou usar essa aula para explicar, né, mas uma aula de patologia eu vou explicar como que acontece aí a gastrite, as úlceras pépticas, as úlceras nervosas, né, dentro desse processo aqui, formação do ácido clorídrico e formação do muco. Então, isso é um processo patológico, não vem ao caso aqui. Beleza? As células do rim. Então, isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo é um rim, e aqui nós temos a unidade funcional do rim, que é chamado de néfron, tá? Então, o néfron, ele está na onde? Ele está no rim, tá? O néfron, basicamente, pessoal, ele tem um cara aqui de filtragem, chamado glomérulo, o sangue vem aqui pelas arteríolas, aferente e eferente, e esse sangue cai passa por esses glomérulos, acontece a filtragem e esse filtrado, ou seja, esse líquido que vai ser eliminado, vai passar por todo esse caminho aqui. Eu sei que meu desenho não é muito bacana, mas o que eu queria que vocês entendessem? Nesse cara, que é o néfron, aqui na região do túbulo, dos túbulos, como eu disse para vocês, distais e coletores, existem a ação também dessa bomba de prótons, tá? Beleza? A ação mais intensa, né, dessa bomba de hidrogênio é mais intensa aqui, nos túbulos distais, que é nessa porção, e nos túbulos coletor. Então aqui vai acontecer a mesma coisa, ó. O que estiver passando aqui no meio vai ser eliminado na urina. O que tiver da parede da célula aqui sendo jogado para cá, né, aqui vai passar um monte de vasos sanguíneos. Então, o que for lançado para cá vai voltar para o sangue. Então, nós conseguimos, pessoal, através dessa bomba de hidrogênio, controlar a quantidade de hidrogênio no sangue, tá? Então, o que vai acontecer, né? O sangue que foi filtrado aqui e eliminou a água com um monte de outras substâncias, tá? Vai passar por aqui e nessa região dos túbulos distais e túbulos coletores, né? Vai acontecer esse processo de troca. Na prática, o que acontece? Da mesma forma, o corpo ele consegue jogar para o lúmen o hidrogênio, ok? E esse hidrogênio ele vai ser eliminado para fora, tá? E o corpo vai reabsorver o potássio, tá? Então ele reabsorve o potássio e joga o íon de hidrogênio para ser eliminado na urina. Esse processo, na prática, pessoal, diminui a quantidade de hidrogênio. Então, quando eu estou com excesso de hidrogênio na corrente sanguínea, eu consigo eliminar esse hidrogênio e diminuir a acidez, tá? A acidez consequente, né, do hidrogênio. Então, a bomba de prótons, a bomba de prótons, bomba de hidrogênio, como é chamada também, ela vai agir diminuindo essa concentração do hidrogênio dentro do sangue, ou seja, ele vai diminuir o hidrogênio, eliminando esse hidrogênio na urina. Então, eu controlo os líquidos corporais aí graças a esse processo de secreção, ok? Isso aqui acontece, pessoal, para vocês terem uma noção, esse gradiente de concentração aqui é em torno de 900 vezes maior. Então, para jogar o hidrogênio para cá, tá, gasta em torno de 90% da energia da célula. Então, a célula gasta energia para caramba para manter esse processo ativo, né? Esse processo ativo aqui da bomba, tá? Da bomba de hidrogênio. Então, se vocês olharem na imagem anterior, né, a gente vai ver os túbulos coletor nessa região aqui, e nós vamos ter também nos túbulos distais esse processo, tá? Eu queria colocar aqui para vocês, pessoal, uma correlação clínica, tá? Para que vocês usem, né, essa informação nesse determinado momento, que é o momento que nós estamos estudando sobre esse tema. E aqui o que nós temos de entendimento? Existem alguns medicamentos que são chamados inibidores da bomba de prótons, tá? Lá naquela região do estômago, né, que eu mostrei para vocês nesse super desenho aqui, nessa região de estômago, eu tenho alguns medicamentos que vão atuar agindo aí para diminuir a liberação desse ácido clorídrico. Lembra que o ácido clorídrico, ele é
liberado em qual condição? Na condição em que há uma troca, né, do cloreto com o hidrogênio. E nessa troca nós temos aí a absorção, né? Nós temos aí a absorção do potássio e nós temos a liberação do cloreto junto com o hidrogênio, formando ali o que nós chamamos aí de ácido clorídrico, tá? Esse aumento, pessoal, essa produção, melhor dizendo, do ácido clorídrico faz com que o estômago fique ácido. Então, quanto mais ácido clorídrico for liberado, maior vai ser a acidez do estômago, tá? Então, entendemos o quê? Que em algumas situações eu posso diminuir essa acidez. Como? Utilizando medicamentos, tá? Então, por exemplo, ali, pessoal, um mais famoso, né? Eu acabei usando de forma errada a imagem aqui, tá? O digoxina não faz parte disso aqui. É o omeprazol, tá? Então, só corrigindo aqui, tá, pessoal? Isso aqui é outra correlação clínica. Eu acabei copiando errado a imagem, tá? Então, o omeprazol, o cimetidina e tem outros aí, pessoal, né? Eu até coloquei alguns aqui para vocês. Não coloquei, não. Acabei esquecendo. Aqui, eu coloquei sim. Então, aqui, por exemplo, ó, o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, né? Como eu coloquei o cimetidina, são exemplo de medicamentos que vão agir, pessoal, corrigindo isso aqui, ou seja, diminuindo a formação do ácido clorídrico. Então, esses inibidores da bomba de prótese, que é a bomba de hidrogênio, ele vai impedir que aquela enzima clive, né, faça aquelas trocas. Então, essa enzima aqui, ó, como vocês podem ver na imagem, tomou o medicamento, ela vai impedir que o hidrogênio seja lançado junto com o cloreto. Então, nós não temos a formação do HCl, tá? Ela vai inibir a ação enzimática da hidrogênio e potássio ATPase, fazendo com que nós tenhamos uma redução, tá? Então ele vai diminuir, tá? Então essa redução, dependendo de quantos miligramas aí, pode diminuir até 95% a síntese do ácido clorídrico e com isso nós vamos ter uma alteração no pH, ou seja, nós não vamos ter uma acidez tão forte ali no suco gástrico e aí o indivíduo acaba não sofrendo, tá? Lembrando, pessoal, que em algumas situações o indivíduo ele acaba tendo acidez tão forte que ele tem aí uma destruição da membrana aí das células estomacais, tendo sangramento, a inflamação, a pirose, né, que é a queimação, tá? Então, assim, o indivíduo ele acaba sofrendo com essas manifestações, né, clínicas aí, e é necessário, lógico, um tratamento medicamentoso. Às vezes a pessoa ela faz uso de alguns medicamentos que estimulam até a acidez, então já se administra esses medicamentos inibidores para evitar já o processo, tá? Então, para resumir e finalizar, os inibidores da bomba de prótons, eles vão bloquear a bomba, tá? Hidrogênio, potássio, ATPase, tá? De que forma que eles vão inibir a ação daquela enzima, né? E vai evitar que esse trocador aconteça, ou seja, eu não tenho a liberação do hidrogênio. Se eu não tenho a liberação do hidrogênio, eu não formo o HCl. E dependendo do tipo de inibidor, ele vai agir em determinados lugares, que não tem somente esse ponto de fixação, tá, pessoal? Tá? Também existem outras formas aqui, e como eu disse, aqui vai ser um mecanismo químico que eu não vou discutir nessa área, beleza? Um abraço a todos, obrigado por me ouvir, espero que a gente consiga melhorar cada dia mais e aprender um pouco aí sobre esse mecanismo funcional. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, fui!